Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eduarda e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a cultura organizacional. O primeiro tópico é sobre a trajetória do conceito e a sua inserção em diferentes campos científicos. A palavra cultura, ela tinha alguns significados no passado, como por exemplo o cultivo da terra, o cuidado com crianças e o culto aos deuses. Mas somente no final do século XVIII, através dos estudos de alguns pesquisadores, que a cultura ela começou a se firmar no campo de conhecimento científico. Vale dizer que a cultura ela é algo aprendido, ou seja, vai depender muito dos hábitos, das crenças, das experiências de algum agrupamento social para que se dê o processo de construção socio-histórica. Aqui embaixo eu coloquei um quadro para vocês em comparação da definição de cultura na antiguidade e nos tempos atuais. Então a gente pode ver que nos tempos atuais a cultura ela busca compreender as diferenças dos comportamentos de grupos e entre nações. Ela também descreve um sistema social e descreve a natureza dos homens e os hábitos que os mantêm separados. Então aqui eu coloquei um quadro com a síntese dos aspectos que ampliaram a compreensão do conceito de cultura. Então podemos dizer que a cultura ela se sobrepõe à herança genética, o contexto da cultura ela diminui a força dos instintos humanos, a cultura também constitui instrumento de adaptação no ambiente, o ser humano ele superou os obstáculos das diferenças ambientais, o ser humano ele também aprende, ou seja, ele não se move a partir de padrões genéticos. O processo de socialização vai influenciar o comportamento daquele indivíduo. A cultura, ela se dá como resultado de um aprendizado a partir das experiências que aquele indivíduo teve. E os gênios, eles são pessoas com alto nível de inteligência que acessam o conhecimento e experiências produzidas por outros indivíduos. Então, nesse quadro, a gente consegue perceber que a cultura, ela tem muito a ver com as experiências, com o ambiente que aquele indivíduo está. Tem muito mais a ver com isso do que com um padrão, com uma herança genética. E por possuir múltiplos significados, o pesquisador Kiesing, ele criou uma classificação. A primeira classificação é que a cultura é um sistema adaptativo, ou seja, o indivíduo ele tem que se adaptar aos padrões comportamentais que foram estabelecidos e transmitidos. Tem o idealismo, que ele é subdividido em 3 abordagens. A primeira é que a cultura é um sistema cognitivo, ou seja, é um sistema de conhecimento que é para ser observado. A cultura é um sistema estrutural, que é um resultado de uma criação acumulativa, ou seja, o indivíduo ele é submetido a algumas regras inconscientes, né? E também que a cultura é um sistema simbólico, ou seja, o indivíduo, né, ele tem um conjunto de mecanismos de controle, planos, regras e instruções para orientar o comportamento das pessoas. O segundo tópico que a gente vai abordar hoje é a transposição do conceito de cultura para os estudos organizacionais. Bem, a gente tem 2 perspectivas sobre a cultura nas organizações. A primeira é que a cultura ela pode ser compreendida como uma variável da organização, ou seja, algo que ela tem, a organização tem uma cultura, ou como uma metáfora, o que a organização é, ou seja, a organização é uma expressão cultural na sua totalidade. Então, quando a gente fala que a cultura é algo que a organização tem, a gente vai tratar um pouco sobre a administração comparativa e a cultura corporativa. E quando a gente falar um pouco sobre a cultura é algo que a organização é, a gente vai estar se referindo à cognição organizacional, o simbolismo organizacional e os processos inconscientes e organizações. Bem, e agora para destrinchar um pouco mais o quadro do último slide, quando a cultura ela é compreendida como uma variável da organização, a gente tem 2 áreas básicas de pesquisa cultural. A primeira é a administração comparativa, que busca conhecer a influência que a cultura nacional ela vai exercer sobre a cultura organizacional. Então, a gente vai fazer uma comparação entre os trabalhadores oriundos de diferentes lugares do mundo que pertencem a uma mesma organização. E a segunda área básica é a cultura corporativa, que através de alguns rituais e cerimônias vai dar regularidade às relações entre participantes
promovendo uma adaptação e um engajamento na organização. E aí, quando a gente pega a cultura para ser compreendida como uma metáfora, ela vai ter 3 áreas básicas de pesquisa cultural. A primeira é a cognição organizacional, que busca compreender as regras que direcionam os grupos e a visão de mundo que os funcionários, colaboradores têm. É o simbolismo organizacional, que identifica como algumas experiências e crenças se tornaram significativas para os membros daquela empresa, e os processos inconscientes e organizações, que são algumas práticas organizacionais que constituem manifestações dos processos inconscientes, uma projeção ou expressão da infraestrutura universal e inconsciente da mente humana. Para fechar esse tópico, eu peguei uma frase do livro que diz que o que pode ser dito a partir da descrição e da compreensão das diferentes abordagens para estudar a cultura organizacional é que não existe uma hegemonia ou um consenso para a gente tratar de um assunto tão complexo que é a cultura organizacional. O terceiro tópico é sobre culturas nacional e organizacional. Bem, e o que é relevante para a gente explicar os comportamentos de um colaborador dentro de uma organização? A cultura organizacional ou a cultura nacional? Pensando no exemplo da Volvo, que é uma empresa originada de Estocolmo, que tem uma planta industrial aqui no Brasil. Os trabalhadores aqui no Brasil, eles vão ter características, eles vão ter uma cultura lá de Estocolmo ou eles vão ter uma cultura mais brasileira? Uma cultura mais brasileira, né? Então, a partir daí, a gente consegue perceber que as culturas organizacionais, elas se encontram inseridas e representam projeções ou expressões da cultura nacional na qual as organizações operam. Então, a gente consegue perceber que a cultura ela vai ser o produto do contexto social, sociocultural que ela está inserido. E através dos estudos de Hofstede, ele destacou a importância que a cultura nacional tem para explicar as diferentes atitudes e valores no trabalho. Então, essa diferença, a cultura nacional, ela deve ser considerada nas previsões no que diz respeito ao comportamento nas organizações em diferentes contextos socioculturais. E através de um trabalho do Hofstede, realizado nas filiais da IBM, ele pôde analisar e encontrar 5 dimensões culturais. Aqui nós temos as 5 dimensões culturais. A primeira é a distância do poder. Então, a gente pensa se a distribuição do poder ela é equânime ou não. A segunda é evitar incertezas. Dentro da organização, existe a preocupação com o futuro ou é mais aqui e agora e vamos ver o que vai dar? O terceiro é o individualismo e o coletivismo. As pessoas que ali trabalham, elas se preocupam apenas consigo mesmas ou elas também pensam nos demais? O que sempre prevalece, o individual ou o coletivo? O quarto, masculinidade e feminilidade. Os valores sociais dominantes enfatizam a assertividade, o dinheiro e bens materiais ou pensam no bem-estar das pessoas? E o quinto, orientação de curto prazo e orientação de longo prazo. O que é mais importante para a organização? Focar no passado, no presente e no futuro. As culturas nacionais que elas pensam mais no futuro, elas vão valorizar e planejar a longo prazo. Já as culturas nacionais que focam no passado e no presente, elas vão focar no planejamento a curto prazo. O quarto tópico é sobre múltiplas confluências. Bem, diversos pensadores eles elaboraram uma definição para a cultura, mas aqui a gente vai destacar a definição de Gertz, que ele diz que a cultura ela é compreendida, além de complexos padrões concretos de comportamento, como também um conjunto de mecanismos de controle, como, por exemplo, planos, receitas, regras e instruções, que vão ser utilizados para governar e guiar os comportamentos daqueles colaboradores que estiverem presentes dentro dessa cultura. E nesse contexto, a gente diz que a sociedade, a cultura, ela tem uma realidade objetiva, mas ela também tem um lado subjetivo. Então, nessa tabela que a gente vê aí no slide, a gente consegue ver que a parte objetiva diz respeito aos artefatos, que são criados pela organização e as instalações físicas que refletem seus valores. Então, por exemplo, os logotipos, vestuários, a construção
Isso tudo vai caracterizar aquela organização e aquela cultura. Mas também tem um lado subjetivo, que são os padrões compartilhados de crenças, suposições e expectativa dos integrantes. Então, sempre vai ter uma história que você vai ouvir falar daquela organização, vai ter um herói que evitou uma catástrofe dentro da empresa. Então, essa parte subjetiva é muito relacionada à vivência e às histórias que acontecem ali dentro daquela empresa. Bem, continuando falando sobre múltiplas confluências, né, a gente vai ter o conceito de cultura, subcultura e contracultura. Cultura é tudo isso que a gente já vem falando, né, é um conjunto de pressupostos básicos que são criados para lidar com os problemas socioemocionais e de adaptação dos colaboradores. Então, uma vez que essa cultura ela é consolidada, é tomada como verdade indiscutível na organização, né? Então, é a forma como pensar, sentir e agir ali dentro. A subcultura são um grupo de pessoas que têm um padrão especial ou peculiar de valores, mas que eles não são tão inconsistentes com os valores dominantes da organização. Então, eles não vão destoar muito, mas eles têm um pensamento um pouco diferente, destoam um pouquinho. E a contracultura, né, é quando os valores eles se tornam desalinhados com a cultura hegemônica e produz-se uma dinâmica cultural antagônica. Então, a gente percebe que tem a contracultura quando múltiplas culturas coexistem, quando os conflitos eles são inerentes às interações humanas, os interesses das coalizões dominantes nem sempre eles vão condizer, né, com as expectativas dos demais segmentos da organização, e os interesses dos níveis alto e baixo da pirâmide organizacional eles vão começar a divergir. O quinto tópico é origens e desenvolvimento da cultura organizacional. Então, aqui a gente vai falar como que nasce uma cultura organizacional dentro de uma empresa. Então, primeiramente, os fundadores e colaboradores, eles desenvolvem e tentam implementar uma visão compartilhada, né, e uma estratégia para aquela organização. Em segundo, né, vem o comportamento organizacional. O que isso significa? Significa que a implementação dessa visão, né, ela foi bem sucedida. Então, os funcionários eles passam a se comportar de acordo com os valores que foram compartilhados e com essa estratégia que a organização quer alcançar. O terceiro é medir os resultados. Então, a organização ela vai basear o seu sucesso de acordo com os resultados financeiros e também os indicadores de desempenho. E, por fim, né, a gente vai ter uma cultura. Então, a cultura ela vai refletir toda a visão, toda a estratégia e as experiências das pessoas naquela organização. Então, a cultura ela vai mostrar muito quais comportamentos que são toleráveis, quais comportamentos que não são e quais tradições que devem ser mantidas. Então, eu trouxe uma frase que eu achei muito legal para vocês, né? Que uma cultura organizacional ela emerge quando os participantes eles passam a compartilhar conhecimentos e pressupostos de como descobrir ou desenvolver modos de lidar com questões de adaptação externa e de integração interna. Então, quando a gente quer construir ou mudar uma cultura organizacional, né, a gente vai ter etapas de criação e implementação. Essa etapa ela se dá por meio dos comportamentos das principais lideranças daquela organização. Então, os colaboradores eles vão focar muito mais no que é feito e menos no que é dito. Então, vai ser relevante para esses participantes o que as lideranças praticam, quais são as decisões que elas tomam, o que as lideranças apreciam e o que elas não gostam. Então, vai ser muita observação de como que os líderes estão lidando e agindo de acordo com essa nova cultura organizacional que eles querem implantar. A parte de consolidação, né, é para conseguir reforçar a cultura desejada para aquela organização. E a consolidação ela pode ser feita através do recrutamento e seleção, sistemas de avaliação de desempenho, treinamentos, desenvolvimento de carreira, políticas de promoção. Então, para a gente consolidar aquela cultura, o que a gente pode fazer? Promove o ajuste dos recém-chegados. Então, aqueles que fizerem as atividades de acordo com a nova cultura, né, eles vão ser recompensados e aqueles que desafiarem a cultura, eles vão ser punidos. Então, isso vai fazer com que a cultura vá se enraizando de pouco a pouco. E também, quando entrar novos colaboradores, né, é legal avaliar se esses novos membros eles estão sintonizados, né,
Os seus valores pessoais eles estão sintonizados com os valores que são básicos daquela organização. Então, gente, o sexto tópico diz respeito aos valores como elementos centrais da cultura organizacional. Os valores são crenças hierarquizadas sobre o estilo de vida e formas de existência que orientam nossas atitudes e comportamento. Se vocês quiserem mais definições, tem na página 508 do livro, mas eu escolhi essa porque foi a que eu mais achei legal. Então, a gente consegue concluir que os valores, eles explicam como que alguém decide entre duas alternativas disponíveis, por exemplo. E os valores, eles têm origem nos contextos social e cultural que uma pessoa passou, pela vida. Então, os valores que são praticados dentro de uma organização, eles vão ser confrontados com a trajetória individual de cada indivíduo. Então, administrar um sistema de valores nem sempre é algo tão fácil, porque cada pessoa tem uma história e tem uma forma de pensar. Então, vai ser um pouco difícil, sim, administrar esse sistema de valores. E dentro de uma organização, as noções de propósito, de missão, de objetivo, de metas, eles são todos pautados nos valores norteadores que aquela empresa deseja seguir. Então, os valores que vão guiar a missão e a visão daquela empresa. Tudo tem que agir de acordo com os valores. Então, a gente pode concluir que a eficácia da cultura ela vai ser proporcional ao alinhamento e à coerência dos valores com aquilo que constitui a razão última de existência da organização. Então, por exemplo, não adianta nada uma empresa dizer que transparência é um dos valores dela se ela age de forma contrária, Isso vai fazer o quê? Vai fazer disseminar contradição, que vai parecer, uma dissonância e uma incoerência com os valores que ela mesma diz que segue. O sétimo tópico é a respeito das perspectivas e diferentes níveis de análise da cultura organizacional. Bem, aqui a gente consegue ver uma imagem, que nos mostra os níveis de análise de uma cultura organizacional. Então, no nível mais superior, no topo do triângulo, a gente consegue ver os artefatos visíveis e audíveis, Então, essa parte compreende muito o ambiente físico da organização, qual tecnologia que ela usa, o vestuário, o logotipo, os padrões visíveis de comportamento, o material de ambientação que é disponibilizado para os colaboradores para que eles vejam os valores que são idealizados pelaquela organização, O nível intermediário diz respeito às crenças e valores esposados. Então, essa parte representa muito o que as pessoas desejam ou entendem ser o mais correto, mas que não são praticados no cotidiano. Então, essa etapa tem muito aquela, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, E o nível mais profundo são os pressupostos básicos, que é aquilo que é tido como verdade inquestionável e natural da organização. Então, constitui a essência da cultura organizacional. E você se contrapor, você ir contra essa cultura, faz com que pensem que você é um opositor a ela. O oitavo tópico, são os procedimentos para investigar a cultura nas organizações. Então, existem 2 métodos de investigação, que o primeiro é o método qualitativo. Então, numa visão EMIC, a cultura ela é descoberta a partir do ponto de vista das pessoas que se encontram inseridas nela. Então, a inserção de um trabalhador para conseguir entender as interações vai conseguir permitir agregar aos estudos um conhecimento e experiências que revelam aquilo que é tido como verdade inquestionável dentro de uma organização. Então, o propósito principal desse método é compreender a singularidade daquela cultura organizacional. Por outro lado, o método quantitativo, numa visão ética, tem o interesse de descrever quais são os elementos fundamentais da cultura na perspectiva do indivíduo que se encontra fora dela. Então, acaba que nesse método, utiliza-se procedimentos de mensuração padronizados, como, por exemplo, o questionário. Então, o propósito do método quantitativo é buscar elementos comuns em diferentes culturas organizacionais, através de uma generalização.
Então, o método qualitativo, ele procura a singularidade da cultura e o método quantitativo procura a generalização da cultura. E aí eu peguei uma informação lá do livro, né, que de acordo com as pesquisas que são feitas sobre psicologia organizacional e do trabalho, 46,8% apresentam uma abordagem quantitativa, 37,3% uma abordagem qualitativa e 16,6% contemplaram ambas as abordagens. E aí, quando a gente for investigar, né, uma cultura organizacional, tem alguns elementos que são importantes a gente prestar atenção, né? Então, a gente deve se atentar à história da organização, representada pelo papel do fundador e os incidentes críticos que já aconteceram. Então, por exemplo, as crises, as expansões, alguns momentos de sucesso, de fracasso. Prestar atenção também na socialização dos novos membros, nas políticas de gestão de pessoas, né, para a construção do processo de identidade da organização. O processo de comunicação também é muito importante a gente se ater a isso. E a organização do trabalho, né, compreender como que as relações de poder existem naquela organização e como que elas funcionam, né. O nono e último tópico é a respeito da gestão do processo de mudança cultural, se ela é factível ou se ela é ilusória. Bem, quanto mais consistente for uma cultura, a gente sabe que mais difícil vai ser causar alguma mudança, né, em direções opostas em relação aos seus valores. Mas é possível sim viabilizar essa mudança. E como que a gente pode fazer isso? A primeira forma é através da gestão simbólica, né, que supõe que o comportamento que a liderança tenha deve expressar esses novos valores e essas novas normas organizacionais que são consideradas apropriadas e que querem ser passadas para os colaboradores. E também tem o desenvolvimento organizacional. E aí, nós temos a identificação de valores e normas vigentes, que solicita que as pessoas elas identifiquem as normas e os valores que influenciam as suas atitudes dentro do ambiente do trabalho. Então, isso vai fazer com que a gente tenha um parâmetro da cultura real, né, da cultura que ali existe. Depois, fazer o estabelecimento de novas diretrizes, ou seja, os membros eles vão ter que avaliar as suas metas pessoais e as metas do grupo e considerar se essas metas representam realmente o que elas querem alcançar. Depois, é preciso a gente fazer uma identificação de novos valores e normas. Então, os participantes, né, os colaboradores, eles vão ter que desenvolver novas normas e valores que vão conseguir sustentar a construção de novas metas e objetivos para aquela organização. Posteriormente, vai ter que ser feito um reconhecimento de defasagens culturais. Então, os participantes eles vão ter que identificar a defasagem existente entre a situação atual e a situação ideal, né? A situação que eles querem chegar, que eles almejam. E, por fim, fazer o preenchimento dessas defasagens. Então, vão ser estabelecidos, né, alguns acordos entre os participantes para que os novos valores e novas normas substituam as anteriores da cultura e para que os participantes eles possam, assim, assumir responsabilidade pela gestão e pelo reforço da nova ordem que está sendo ali construída. Então, dessa forma que a gente vai conseguir fazer uma gestão de mudança em relação à cultura organizacional de uma empresa. Bem, pessoal, a minha apresentação foi essa. Muito obrigada pela atenção e pelo tempo. Espero que tenham gostado e se tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar agora.